Olá, tudo jóia? Mais uma aula de física para vocês. Meu nome é Ulisses e estaremos abordando a aula 13 sobre pressão e hidrostática. O que nós temos que falar sobre esse assunto? Esse assunto é um assunto assim muito jóia de ser tratado dentro da física. Por quê? Porque ao tomar banho de uma piscina, ao se locomover, você está sobre uma pressão. Né? Nós temos a pressão atmosférica, a pressão hidrostática, a pressão arterial. A todo momento nós temos, então, assim, no dia a dia, o contato sob pressão. Aqui nós temos um líquido sobre um líquido em uma vasilha que tem uma certa quantidade de massa, certo? E por ter massa, né, peso, isso aqui vai exercer uma pressão no fundo desse líquido aqui. E também se você inserir algum objeto aqui dentro desse líquido, ele também vai sofrer uma pressão das camadas de água aí, tá? É justamente o nosso assunto desta aula. Pressão, introdução. Se você apertar entre os dedos de um lápis, sem tirar a dor apenas no dedo em contato com a extremidade apontada, a força exercida tem igual intensidade nas duas extremidades do lápis. É claro, se você pega um lápis, tem um lado da ponta e tem um lado que não tem ponta. Você exercendo uma força do lado da ponta, exercendo uma força na outra extremidade, você vai estar fazendo uma certa pressão. É claro que na extremidade apontada você vai sentir mais dor. Por quê? Tem maior pressão. Com a mesma força, tanto nos dois lados, nas duas extremidades do lápis, olha só, você tem um lápis com a ponta e tem outra extremidade sem a ponta. Por que do lado da ponta você sente mais dor? Porque tem maior pressão. Olha só esse conceito, hein? Então quer dizer o seguinte, que diminuí a área, aumentei a pressão. Com a mesma força, fiz uma maior pressão. Por quê? Diminuí a área. Então a área é uma grandeza inversamente proporcional nessa razão aqui. Em qual razão? Porque nós vamos definir mais à frente que a pressão é a grandeza que mede a força, como determinada força se atribui numa área. Ou seja, como que ela distribui numa área. A pressão é justamente essa grandeza, que determina a força distribuída pela área. Aplicando uma força constante, a pressão será maior quando a área de contato for menor. E menor quando a área de contato for maior. Ou seja, maior, menor. Agora aqui, ó. Olha que legal, você tem uma mulher com um sapato de salto. Aqui, em contato com o chão, você tem uma área pequena. Então você tem uma pressão grande. Então nós vamos definir, olha só, vem para cá. Nós vamos definir pressão, certo? Sobre uma razão entre força e área. Sendo F a força exercida e A é a área da superfície. E P é a pressão. Sendo que naquele sapato, né, nós vamos perceber que essa área é pequena. Se você tem uma área pequena, você tem uma pressão grande. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a área, maior a pressão. Nós mostramos na TV anteriormente. Vamos voltar para lá. Então, nós já definimos aqui, pressão é a razão entre a força e a área. É como essa força é distribuída por unidade de área. Tá ok? Agora, as unidades. Importante você entender isso aqui. Por quê? Volta para cá. Aqui você tem força. Força é Newton. Ou seja, a unidade que nós usamos para definir força é Newton. E a unidade para definir área no Sistema Internacional de Unidades? Metro ao quadrado. Se você divide isso aqui, então você tem Newton por metro ao quadrado. Então, a unidade para pressão pode ser definida por Newton metro quadrado. Mas há outras unidades que nós usamos, né? Centímetros quadrados, por exemplo. Nós vamos fazer conversões entre unidades. Nós vamos dizer que a pressão atmosférica é ATM. Nós vamos ter também a unidade de Pascal. Ou seja, em cada área tecnológica, de engenharia, é usado um termo. Tá ok? Vamos voltar para cá? Olha só. Aqui nós temos uma unidade por metro quadrado é igual a uma unidade de Pascal. Então, um Newton metro quadrado é 1 Pascal. Um ATM é 1,03 vezes 10 a quinta Newton metros ao quadrado. Nós vamos usar em exercícios arredondar isso aqui para 1. Tá? Você vai ver sempre em exercício arredondando isso aqui para 1. 700
mm de Hg, ou seja, milímetro de Hg, é igual a 1 atm. Nós vamos ver que o outro termo para pressão atmosférica é muito usado, esse termo de atm ou milímetros de Hg. Nós vamos responder e explicar para você por que tem esse termo aqui mais à frente. Vamos passar aqui. Para falar sobre pressão hidrostática, nós temos que trazer um conceito de densidades. Ou seja, você tem um iceberg aqui, que é um pedaço de gelo, né, flutuante no mar aberto. A densidade ou massa específica é a relação entre a massa e o volume de determinado material. Então a densidade é a razão entre massa e volume. Nós vamos deixar uma definição da seguinte forma, vem para cá. Eu posso e tenho, olha só, eu posso e tenho dois tipos para definição de densidade. Nós temos a densidade, que para as duas definições é massa sobre volume. Ou seja, você pega uma quantidade de massa, divide por volume, você tem a densidade. Mas nós vamos definir densidade absoluta ou massa específica. Massa específica. O que vem a ser densidade absoluta ou massa específica? Vem a ser a razão entre a massa e o volume. Mas massa e o volume de quê? Da substância. Então eu tenho o ferro. O ferro, a densidade dele é aproximadamente 7,5 gramas por centímetros cúbicos. Certo? Mas eu posso pegar esse ferro, derreter ele e fazer uma esfera oca. Aí que está. Que tem uma certa massa e um certo volume. Agora, então eu não vou ter mais a massa específica. Eu vou ter a densidade do corpo. A densidade do corpo nós vamos definir como D é igual a massa sobre o volume também. Para diferenciar a massa específica e densidade do corpo, nós vamos usar o μ, que é uma letra grega, para massa específica, e o D para a densidade do corpo. Eu posso ter um corpo de densidade 0,8 gramas centímetros cúbicos. Você já percebeu que as unidades aqui, ó, gramas por centímetros cúbicos. Esse aqui afunda na água. Isso aqui já não afunda. Tá vendo só? Por quê? A água, a densidade é 1 grama centímetros cúbicos. Ah, professor, então quer dizer que o isopor, o óleo flutua, porque tem densidade menor. Enquanto que outros corpos afundam, porque tem densidade maior. Não é o peso, é a densidade. Então, é importante você perceber aqui que existe uma diferença de densidade, de massa específica ou densidade absoluta pela densidade do corpo, ok? Volta para cá. Então, esse iceberg, esse pedaço de gelo aqui, ele flutua porque ele tem densidade menor do que a água. Aí você pergunta, mas o iceberg também é feito de água. Ah, mas tem uma diferença. Qual o tipo de água? Justamente, a água que evaporou do mar foi para altas montanhas, né? Teve o seu derretimento ali, depois o congelamento. Ou seja, essa água não tem uma quantidade de sal da mesma proporção que tem o mar. Então, essa água congelada, ela tem densidade menor que a água salgada. Exatamente, o sal, né, dissolve, ali na química é explicado isso e tal. Então, a água salgada tem maior densidade que essa água congelada. Por isso que esse iceberg aí, ele flutua. Legal, né? A física explica. A física também traz realmente essas explicações que tem os fenômenos naturais, não é isso? É justamente a definição da física. Então, iremos usar o μ para a densidade absoluta ou massa específica. E iremos usar o D para a densidade do corpo. Ok? Isso? Vamos passar para frente, então. As unidades. Gramas por centímetros cúbicos. Você deve saber que gramas por centímetros cúbicos equivale a 10⁻³ quilogramas metros cúbicos. No sistema internacional, sempre vamos usar quilogramas por metros cúbicos. Sendo que metros cúbicos é unidade de volume e kg é unidade da massa. Ficou muito pequeno aqui, mas o leite integral, olha as densidades do alumínio, do diamante, do chumbo, do mercúrio. Está vendo por que o mercúrio
é um risco à natureza? 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Na contaminação de rios aí, é perigoso, muito o risco usado em garimpos, por exemplo, contaminação aí de lençol freáticos, né, e rios. Você tem ali um exemplo ali de vários líquidos que têm várias densidades. Você pode ver que no primeiro ali, você tem um certo líquido colorido que a densidade é menor que todos, e tem um certo líquido ali, um vermelhado, que justamente ali a densidade é maior. Possivelmente podia representar até pelo mercúrio, né? Tá ali no fundo tem densidade maior, tá ok? Aqui para frente, o que pesa mais? Essa perguntinha aqui talvez você já tenha ouvido, ou então, se você não ouviu, você pode a partir deste momento fazer essa pergunta aí para o seu colega, ou então para a sua namorada, para o seu pai, ou para o seu colega de serviço. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Por isso que o termo peso, ele não é muito correto. O termo melhor é densidade. O que é mais denso? Não é o chumbo? Então o que é menos denso? Não é o algodão? Vamos lá para o quadro? Olha só, se você for distribuir 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, na verdade, pessoal, o peso é o mesmo. Não é verdade? Olha só, vamos tratar aqui como massa específica. Massa sobre volume. Você tem a mesma massa, que é 1 quilo. Ó, 1 quilo de chumbo, vou pôr o C, e 1 quilo de algodão. Se você for distribuir isso aqui, o que vai acontecer? A densidade do chumbo, ao contrário aqui, ó, a densidade do chumbo é muito grande, enquanto que a densidade do algodão é pequeno, tá ok? O que vai acontecer aqui? Acontecer que esse fator volume, aqui ó, esse fator volume que vai ser transformado. Ou seja, eu vou ter uma pequena quantidade de chumbo, um pequeno volume e uma grande quantidade de algodão. Então 1 quilo de chumbo é algo assim, você cabe na palma da sua mão. Mas 1 quilo de algodão, meu colega, não é assim. Olha só, lá na TV. 1 quilo de algodão seria um saco de algodão. Então o volume não é o mesmo. Então para responder essa pergunta, né, de forma correta, é o seguinte. 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, o peso é o mesmo. Mas os volumes que são diferentes, devido à diferença de velocidade. Bacana? Joia. Agora, pressão hidrostática.